Vamos falar agora sobre o while loops, que é um tipo de looping que acontece até que determinada condição que nós estipulamos se mantenha. Por exemplo, vamos aprender isso na prática que vai ser um pouco melhor. Inicialmente, vamos mostrar como é que esse while loop funciona da maneira mais clichê possível no meio da programação. Vamos criar uma variável e chamar essa variável de número, por exemplo. E vamos dizer que a variável número é igual a zero. Ótimo, variável número é igual a zero. Agora vamos criar já o nosso while loop, que é um loop que acontece enquanto determinada condição pré-definida pelo programador ainda exista. Então vamos lá, vamos digitar a sintaxe desse looping. While enquanto, agora nós vamos falar a condição que deve ser mantida para que esse looping continue acontecendo. Por exemplo, vamos dizer que enquanto o valor contido na variável número for menor ou igual que 20, esse looping vai se manter acontecendo. Então, o looping funciona naquele mesmo esquema, né? Nós escrevemos a sintaxe e identamos o bloco de código que nós queremos que seja executado a cada looping. Nós podemos escrever um bloco de código com uma linha ou um bloco de código, por exemplo, com 10 linhas. Então, em um looping, todo o código identado aqui vai rodar uma vez até que essa condição aqui ainda seja verdadeira. Então, por exemplo, a gente pode escrever aqui uma função print, dando olá para o usuário, por exemplo. E também podemos colocar aqui dentro algum código que altere o valor que nós inserimos no número. Por exemplo, nós queremos que número seja igual ao número mais 1 a cada looping. No primeiro looping, o que vai acontecer? O looping vai verificar se essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira, o número é menor que 20. Se for menor que 20, ele vai rodar todo o código que está identado aqui. Então, ele vai printar olá e vai executar essa tarefa aqui que nós pedimos para ele. O número agora vai ser igual ao valor de número mais 1. Número é igual a 0, número mais 1, número vai passar a ser 1 após o primeiro looping. Ótimo, rodamos todo o código aqui a primeira vez. Agora nós voltamos lá em cima no looping. O loop while vai conferir essa afirmação novamente e vai ver se essa afirmação se mantém verdadeira. O número agora equivale a 1. 1 ainda é menor que 20? 1 ainda é menor que 20. Então ele vai rodar todo esse bloco de código aqui, printando olá novamente e adicionando mais 1 ao valor do número. O número agora está valendo 1 nesse segundo looping e vai ser somado a mais 1. Então após o final do segundo looping, número vai ser igual a 2. Então ao fim desse looping aqui, da segunda rodada, looping vai ser igual a 2 e nós voltaremos aqui para o looping while para ver se essa afirmação aqui ainda é verdadeira. Isso vai acontecer até que o valor do número seja maior que 20. Quando o valor do número for maior que 20, o looping vai voltar aqui no início, por exemplo, o número 21, e ele vai ver essa afirmação aqui. 21 é menor ou igual que 20, isso aqui vai retornar um valor falso. Como o valor que retorna aqui é falso, esse bloco de código aqui não vai rodar mais, e esse bloco de código aqui vai ser finalizado, esse looping aqui vai ser encerrado. Mas antes de rodarmos isso aqui, vamos printar aqui o valor de número, para nós observarmos em cada rodada esse valor ser acrescido de 1 e ver o final. E vamos também colocar alguma coisa aqui no final para nós observarmos que após esse looping aqui terminar, o nosso código continua rodando normalmente as próximas linhas. Vamos printar aqui algo como, por exemplo, boa noite. Vamos lá, boa noite. E vamos rodar isso aqui. E ótimo, aconteceu exatamente o que nós esperávamos, até que o número passou a valer 21 e essa afirmação aqui se tornou false e esse looping aqui deixou de executar esse bloco de código aqui repetidamente. Vamos apagar esse olá aqui e vamos rodar isso de novo, para a gente ver essa saída aqui um pouco mais limpa. Vamos rodar isso de novo. Como vocês podem ver, aconteceu exatamente o que nós esperávamos, né? Na primeira rodada, ele verificou o número 0, verificou se o número 0 é menor ou igual a 20. Como o número 0 é menor ou igual a 20, ele executou esse bloco de código. Pegou o número 0, adicionou 1, o número passou a valer 1 e printou o número em tela. Ótimo. Segunda rodada, número é igual a 1. Nós voltamos para essa afirmação aqui. 1 é menor ou igual a 20? Sim, 1 é menor ou igual a 20. Então, vamos rodar esse bloco de código aqui de novo. Novamente, nós pegamos o número que agora é igual a 1, somamos 1 a esse número. Esse número agora é igual a 2. Nós printamos esse valor em tela e voltamos aqui para cima. Isso acontece até que essa condição aqui, que nós estipulamos, se torne falsa. O Python, o interpretador Python, ele vai fazer esse ciclo até que a condição se torne falsa. Inclusive, muitas vezes nós criamos, por engano, loopings infinitos. Nós já vamos ver isso mais para frente. Então, ótimo. Vamos ver uma funcionalidade para fortalecer esse conhecimento básico, esse conceito básico de while loopings na nossa mente. Digamos, por exemplo, que nós estamos fazendo um programa que armazene respostas dos alunos. E nós queremos que esse programa rode até que a resposta do aluno se torne verdadeira. Então, vamos lá. Nós vamos definir uma resposta. A resposta verdadeira vai ser igual 45, por exemplo. E a resposta do aluno, vamos criar uma variável aqui para armazenar a resposta do aluno, resposta, underline, aluno,
vai ser igual, por enquanto não tem nenhuma resposta. Então nós vamos colocar aqui uma string vazia. Vamos abrir e fechar aspas e não vamos colocar nada dentro. E agora vamos criar um looping aqui para perguntar ao aluno diversas vezes qual é a resposta de determinada pergunta até que ele acerte essa resposta. Esse looping vai continuar acontecendo. Então vamos lá. Enquanto while a resposta do aluno, vamos usar o sistema de autocompletar, for igual, ou melhor, for diferente, não for igual à resposta correta, esse looping vai ficar rodando, esse bloco de código aqui vai ficar rodando. Então, a resposta do aluno, nós precisamos pegar alguma resposta do usuário. Então, para isso, nós utilizamos a função input. Então, a resposta do aluno vai ser igual um input, onde nós queremos saber a resposta do usuário. E o que nós queremos perguntar para o aluno? Lembre-se, dentro do input, nós escrevemos o que será exibido em tela, como se fosse uma instrução para o usuário saber o que ele vai fazer, o que ele vai digitar em tela. Então, por exemplo, vamos perguntar quanto é 3 vezes 15. 3 vezes 15. Se ele acertar a resposta, 3 vezes 15, 45, o programa esse looping vai ser quebrado e nós vamos exibir uma mensagem de parabéns para o aluno. Então, vamos escrever uma condicionante aqui para se a resposta do aluno for incorreta, nós vamos exibir uma mensagem em tela dizendo você errou, tente novamente. Então vamos lá. Se a resposta do aluno for diferente, não for igual à resposta, nós queremos printar em tela algo como você errou, tente novamente. Opa! Ótimo. E se o aluno acertar a resposta, nós queremos dar uma mensagem de parabéns, mas nós não queremos colocar isso dentro do looping, porque se ele inserir a resposta correta, este looping vai ser quebrado e o nosso código continuará rodando nas linhas subsequentes. Então nós queremos printar aqui fora do nosso looping, parabéns, você acertou, que agora a única opção dele conseguir sair desse looping é ele digitar a resposta correta. Então parabéns, você acertou. E ótimo. A princípio, nós temos um erro aqui. Tenta entender o que vai dar de erro aqui no nosso código. A princípio, se o aluno digitar um número aqui, por exemplo, 20, o input recebe esse 20 como uma string, como uma série de caracteres, não como um valor numérico que nós podemos fazer comparações matemáticas. Então, nós temos que transformar esse input aqui em um int antes de fazer essa comparação aqui, se a resposta do aluno é igual à resposta. Então, vamos lá, vamos rodar isso aqui para testar o nosso código. Ótimo. Nosso looping rodou e ele está nessa primeira linha aqui. Vamos chutar um valor errado. Vamos chutar 44, por exemplo. 44. Opa, você errou. Tente novamente. Esse looping reiniciou lá em cima. Vamos digitar outro número, 32. Enter. Você errou. Tente novamente. Se vocês estiverem fora do terminal aqui, vocês têm que clicar no terminal para digitar a resposta como se fosse o usuário utilizando o programa. Aí, por exemplo, o usuário chutou 90. Teclou Enter. Você errou. Tente novamente. Agora, se o usuário digitasse 45, a resposta correta, esse looping seria interrompido e nós iríamos para a linha 10 do nosso código. Esse looping é muito interessante, por exemplo, em games, aplicativos de banco, aplicativos de cálculo, ou diversos sistemas que ficam rodando até que o usuário queira sair, esse tipo de looping é muito utilizado. Basicamente, quase todo tipo de aplicação usa alguma vez esse tipo de looping while. Então já deu para entender algumas funcionalidades desse looping while, mas algumas vezes nós estamos rodando um programa mais complexo, em que mais de uma condição pode encerrar o looping. Por exemplo, um game onde caso você perca todas as vidas, o looping do game deve ser encerrado. Ou, por exemplo, você está no aplicativo de banco. Caso você fique muito tempo inativo, esse aplicativo também vai ser encerrado. Nestes tipos de aplicativo, nós temos que ter mais de uma opção para conseguir encerrar o nosso looping. Para isso, nós podemos utilizar um conceito muito conhecido na programação chamado flag. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, eu sugiro que vocês inscrevam-se no canal. Nele nós teremos diversos cursos voltados à engenharia da computação, inclusive nós já temos um curso completo de Python de aproximadamente 14 horas. Inclusive, eu já vou deixar esse vídeo, o link para esse vídeo na descrição aqui desse vídeo que vocês acabaram de ver. E também vou deixar um link completo do corte dessa aula que trouxe vocês esse vídeo. Esse vídeo nada mais é do que um corte de uma aula principal sobre o assunto que está sendo falado. Observem a descrição e bons estudos.